Vamos lá! Antes de começar o tema da aula de hoje, eu fiquei devendo, porque eu falei ontem que eu ia lembrar vocês, porque vocês já sabem, ia lembrar vocês das fórmulas, de como montar as fórmulas de cabeça, tá? Então vamos lá, vamos lembrar lá que você já teve isso na aula de farmacologia. Primeira coisa para você lembrar as aulas de cabeça, as fórmulas de cabeça, você tem que lembrar que 1 ml tem 20 gotas. Então anota aí, ó. 1 ml tem 20 gotas. Então anota, ó. 1 ml tem 20 gotas. 1 ml tem 20 gotas. E 1 ml também tem 60 microgotas, ó. 1 ml tem 60 microgotas. Então anota aí no seu caderno, ó. 1 ml tem 20 gotas, 1 ml tem 60 microgotas. É a primeira coisa, mas professor, você falou que ia ensinar as fórmulas. Para fazer as fórmulas tem que saber isso. Gente, eu fiz o experimento com vocês. Quando eu coloco 20 gotas num copinho e eu aspiro com a seringa, dá exatamente 1 ml. Quando eu coloco 60 microgotas num copinho e aspiro, dá também 1 ml. Então essa decoreba, ela é primordial para a gente montar as fórmulas. Aí, você com essa decoreba que você já anotou, vamos montar as fórmulas. Primeira coisa para montar as fórmulas, ó. Olha para a folha em branco e faz, ó, Pai, Filho, Espírito Santo, ó. Faz assim, ó, pá, pá. Veja que eu dividi aqui, ó, em quantas partes, ó? 1, 2, 3, 4 partes. Por que eu dividi em 4 partes? Porque são 4 fórmulas. Aí, ó, aqui em cima, você vai escrever assim, ó, gotas. Vai escrever gotas. Aqui embaixo, ó, você vai escrever microgota. Escreva aí, ó, microgotas. Ó, em cima você escreveu gota, embaixo você escreveu microgota. Aqui, ó, na linha de cima aqui, ó, das colunas, essa parte das colunas, você vai escrever aqui, ó, se o médico prescreveu em horas. Então, se o médico prescreveu em horas. E aqui do lado você vai escrever se o médico prescreveu em minutos, que é o que faltou, ó. Minutos. Mas professor, eu já quero escrever na fórmula. Não, primeiro você tem que fazer essa colinha aqui, ó. Sempre gota, microgota, hora e minuto. Por que você tem que fazer assim? Mas professor, e se eu esquecer, colocar um primeiro, depois colocar o outro? É simples, é sempre do maior para o menor. Ó, hora é maior que minuto, ó. É sempre do maior para o menor. Agora aqui também, ó, gota é maior, a gota é grande, a microgota é pequenininha. Então é sempre do maior para o menor. Simples assim. Agora nós vamos começar a escrever as fórmulas. Gente, toda fórmula é volume dividido pelo tempo. Como assim, professor? O que é volume dividido pelo tempo? Se você compra, por exemplo, um leite vai durar aí um dia na sua casa, 2 dias. Se você compra um refrigerante de 2 litros, ele pode durar 5 minutos, ele pode durar 2 dias. O seu salário é um volume que tem que durar um determinado tempo. Então, ó, olha a base de toda a fórmula, ó. Essa primeira, ó, volume dividido pelo tempo. E essa outra, volume dividido pelo tempo, ó. Volume dividido pelo tempo. E essa de baixo, volume dividido pelo tempo. E essa outra, volume dividido pelo tempo. É 1 litro de leite que tem que durar 2 dias. Ó, o volume do litro de leite que tem que durar alguns dias. Ou o volume do soro, o volume do medicamento tem que ser dividido pelo tempo. Aqui, ó. Mas, professor, todas as fórmulas estão iguais. Agora que a gente vai pegar os detalhes da decoreba. Ó, seguinte. Tá vendo aqui, ó, nessa linha das gotas? Na linha das gotas? Você tem que lembrar da decoreba inicial, ó. 1 ml tem quantas gotas? 20. Então você vem aqui, ó, em cima do volume e multiplica por 20.
Ó que belezinha. E agora, microgota. Quantas aí? 1 ml tem quantas microgotas? 60, ó, tá aqui, ó. Se 1 ml tem 60 microgotas, eu vou multiplicar isso aqui por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vezes 60. Ó que bonitinho. Agora, vem um número diferente aí. Vem um número diferente aí, que é o número 3. Aí, cara, não tem decoreba que ajuda. Você vai ter que decorar. O 3 sempre vem aqui, ó, na primeira. O 3 vem na primeira. E como ele chegou por último, ele vai embaixo. Como ele chegou por... É decoreba, gente, não tem lógica. Como ele vem por último, ele vai embaixo, ó. Ó. Então aqui, ó, é tempo vezes 3. Pronto, ó. As fórmulas estão todas bonitinhas aqui, ó. Você viu que o princípio é volume sobre tempo, volume sobre tempo, volume sobre tempo, volume sobre tempo. Aí, você faz o que depois, ó? 20 gotas, ó, na linha das gotas, ó, vezes 20, não é mais não, ó, é vezes, ó, vezes 20. Aqui embaixo, ó, volume vezes 60. Professor, por que 60? Ó, porque está na microgota. 1 ml tem 60 microgotas. E o número 3? Esse número 3 que veio do nada, como ele chega por último, ele vai aqui, ó, na primeira, em cima ou embaixo? Embaixo. Pronto, tá aí, ó, as fórmulas para você, que você relembrou de como monta aí as fórmulas. Bate um print. Daí, ó, você que não entendeu aí a decorebinha, é uma decoreba, gente, é um jeito de decorar, tá? Não tem lógica nenhuma. Dá uma pausa, volta o vídeo, vê de novo, porque essas fórmulas você vai usar pro resto da vida. Qual a diferença agora? A diferença é que no hospital, graças ao bom Deus, a gente pode usar calculadora, mas tu tem que saber a fórmula, cara. É claro que graças a Deus também tem internet, você pode ver, mas tem que decorar essas fórmulas, combinado? Bora lá, vamos pra frente. Na tela então, tema de hoje... Ó, terapia farmacológica, anestesiologia, copia aí no seu caderno. Anestesiologia é a especialidade médica que estuda e proporciona a ausência de alívio da dor. Opa, como é que tá estranho isso, né? A ausência ou alívio da dor e outras sensações ao paciente que necessita realizar procedimentos médicos como cirurgias, exames ou até mesmo diagnósticos. Vem pra mim então, ó. Anestesiologia é essa parte que nós vamos estudar hoje, que nada mais é do que o que a população chama de anestesia. Então, a anestesia que nós vamos estudar hoje, ela é dividida em dois. Eu tenho anestesia geral e anestesia local. Então, quando fala de anestesia, geralmente a pessoa acha que é tudo a mesma coisa, e não é. A anestesiologia é essa ciência que estuda o retirar a dor do paciente ou sedar o paciente. Então, anote uma palavra aí, ó, sedação. Anota sedação e põe um coraçãozinho do lado. Porque no hospital a gente chama muito mais de sedação. Ah, o paciente está sedado. O médico irá sedar o paciente, o médico prescreveu medicamentos para sedar o paciente. Deu para entender? Bora pro próximo. Então, ó, como eu falei para vocês, eu tenho anestesia local e eu tenho anestesia geral. Nós vamos estudar os dois tipos aí, a local e a geral. Então vamos começar aí, ó, da anestesia local. Gente, falando de anestesia local, nós vamos aí estudar a analgesia. Anote, a analgesia. A analgesia ela tem uma escadinha, ó. Começa com os AINES, depois número 2 vai para os sintéticos e número 3 vai para os opioides. Opioides, vem pra mim. Seguinte, o que você tem que entender? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, preconiza que quando se fala de analgesia, professor, o que é analgesia? Ó, nós estamos numa disciplina que é terapia farmacológica. Hoje nós estamos estudando a anestesiologia. Anestesiologia que vai aí lidar tanto com analgésicos e outras coisas que a gente já vai ver. Tem algo que você vai lidar o resto da vida, onde você for trabalhar,
você vai lidar com analgesia, que é tirar a dor do paciente. Poxa, se alguém está doente, um dos sinais das doenças para avisar que algo está errado é a dor. Só que hoje, com o avanço da medicina e da tecnologia, o paciente não precisa ficar passando dor. Só que existe uma escadinha, olha o degrauzinho, ó, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. O médico, para tirar a dor do paciente, ele vai usar esses degraus. Calma que você está quase entendendo. O que é o degrau? Ele vai começar de um analgésico fraco, depois o outro degrau, se não funcionar, vai para o degrau do analgésico moderado, e se não funcionar, vai para um analgésico potente. Geralmente, pela experiência do médico, ele já sabe qual degrau que ele vai começar. Mas é preconizado que comece do começo, né? Como todas as coisas, né? Então começa do degrau 1 para ir para o degrau 2, para ir para o degrau 3. Por que isso? Porque nós estudamos em farmacologia que os medicamentos são bons, porém eles podem ter efeitos colaterais. Quanto mais forte, mais potente, pode ter mais efeitos colaterais. E para quem não lembrava o que é efeito colateral da questão de ontem, gente, efeito colateral, em outras palavras, é o medicamento, a substância, foi feita para agir em um receptor e age em outro. A substância foi feita para agir em um receptor e acaba agindo em outro. Vamos dar o exemplo dos antieméticos. Não tem nada a ver com a aula de hoje. Mas o antiemético é aquele medicamento que é contra náusea e vômito. Alguns antieméticos, quando são feitos, vão lá no receptor da náusea e vômito que se encontra no cérebro e fazem o efeito dele, ó. Bloqueia a náusea e vômito. Porém, ele tem um efeito colateral que é agir em outro receptor, ó, vai agir no outro. Mas por que, professor, que ele vai agir no outro? Porque nosso corpo está cheio de receptor. E aí causa um efeito colateral que pode ser o quê? Ó, sonolência. O medicamento não foi feito para a sonolência. Ele foi feito contra a náusea e contra o vômito. Porém, causa o efeito colateral que é a sonolência. Mas vamos voltar à aula de hoje, que é escadinha, ó. Primeiro degrau é analgésico forte ou é fraco? Primeiro degrau é fraco. Segundo degrau, moderado. Terceiro degrau, analgésico potente, tá? Vamos ver essa escadinha que a Organização Mundial da Saúde preconiza aí, que tem na internet, mas você vai ter aí para bater um print, ó. Vamos ver. Olha a escadinha aí, gente, ó. A escadinha você já até anotou, né? Você já até anotou. Ó, primeiro. O primeiro degrau são os analgésicos aí considerados fracos. Que, professor, mas tá escrito leve aqui, tá escrito que é uma dor leve. Se o paciente tem uma dor leve, ele vai receber analgésico fraco, que eu já vou te lembrar. Calma, só tô te mostrando a escadinha para você dar print. 2. Se ele tem uma dor moderada, ou seja, não passou aqui com leve, ele vai para medicamentos moderados, de força moderada, que são opioides fracos. Agora, se ele tiver uma dor intensa, gente, uma dor 10, uma dor 9, ele vai para medicamentos fortes, tá? Já já eu vou falar de cada um deles, isso aí só foi pra gente começar, tá? Então vamos lá, vamos relembrar. Professor, o que vai no primeiro degrau? O que é AINE mesmo? Ah, eu vou puxar sua orelha. O AINE é uma sigla. A-I-N-E-S. Os AINES é sigla. Eu não vou colocar na tela porque você tem no seu caderno de farmacologia. Mas eu sei que você vai ouvir e já vai copiar. Ó. Esses AINES são anti-inflamatórios não esteroidais. É a sigla. Anti-inflamatório não esteroidal. Mas professor, se é um anti-inflamatório é contra inflamação. Mas qual que é o sinal? Qual que é um dos sinais de inflamação? Que é dor, calor, rubor, edema. Dor. Esse sinal inflamatório que chama dor, ele é melhorado com esse medicamento que é AINE,
que é fraco, que é fraco, mas é suficiente, que são os AINES. Quem são os AINES? É tudo que você sabe aí, ó, o AINE, ó. Dipirona, paracetamol, acetaminofeno, cetoprofeno, tudo que a gente já tomou na vida aí, os feno, é aí AINE. O AAS, que é o ácido acetil salicílico, é tudo AINE. Dipirona é AINE. Então, veja. Quando a pessoa tem uma dor fraca, dá um medicamento mais fraco. É muito simples, gente. Eu não sei que você está aí viajando na maionese. É muito simples. Ok. Degrau 1, fácil. Degrau 2. No degrau 2 tem medicamentos sintéticos, tem medicamentos que são usados como medicamentos mais fracos também, ainda porque ainda estou no moderado, né, gente? Não está lá no topo. Por quê? Eu uso esses medicamentos? Porque o primeiro degrau já não estava funcionando. Ah, professor, então abandona o primeiro degrau. Não. O que você começou no primeiro degrau mantém. O que você quer dizer, professor? Vou te dar um exemplo. No degrau 2, que você já bateu um print, tem lá tramadol. Tramadol. Ah, professor, dá só o tramadol para o paciente? Não. Vai dar o tramadol, que é o segundo degrau, junto com o primeiro degrau. Então a pessoa vai tomar dipirona e tramal, por exemplo. Ah, professor, por isso que o paciente às vezes toma dipirona num horário e tramal no outro horário? É. Por quê? Um ajuda o outro, tá entendendo? Um vai ajudar o outro, enquanto um tá agindo na inflamação, o outro tá aliviando a dor. E os dois do segundo degrau vão ajudar o paciente, ó, ficar livre da dor. Viu como é fácil? E o terceiro degrau? São os fortes, é para aquela dor, nossa gente, 9, 10, o paciente está com muita dor. Esse degrau de número 3 vai juntar com os outros degraus. Ou seja, o médico vai avaliar. Claro que ele tira, por exemplo, alguns medicamentos, senão é muita coisa. Vou te dar um exemplo. No degrau número 3, tem um medicamento que chama morfina. E você já estudou morfina e sabe que é um analgésico potente. Tem um outro aí que é fentanil. Tem lá no que você já anotou no caderno. Ora as bolas. O médico ele pode... Ora as bolas é antigo, hein? Ó, o médico ele pode prescrever para o paciente morfina e dipirona. Mas professor, dipirona está no primeiro degrau. Lembra? Ele traz o primeiro degrau para cá, para que a morfina, que é um analgésico forte, faça o efeito dela e a dipirona faça o efeito anti-inflamatório. E os dois juntos vão tirar a dor. Gente, a preocupação é com o paciente. A preocupação é tirar a dor do paciente para que ele tenha uma qualidade de estadia no hospital, para que ele tenha uma melhora na vida dele, na qualidade de vida. E mesmo aqueles pacientes em cuidados paliativos, ou seja, que não há mais tratamento por enquanto na medicina, eles, se tiverem dor, vão usar esses medicamentos, porque no século XXI, cara, na era da internet, não dá mais para ter aquela ideia antiga de que o paciente tem que ficar passando dor. É sofrimento, né? Parece que é algo mandado e não é. Veja, converse com o médico, ele sabe a escadinha, muitas vezes você é a ponte de informar o médico que o seu paciente está com dor, tá? Vamos dar mais uma olhadinha na pirâmide para comentar os medicamentos, na pirâmide, né? Na escadinha, né? Eu já tô, pirâmide, ó, vamos lá, ó, olha a escadinha de novo. Vamos olhar essa escadinha e vamos pensar o seguinte, ó, vou comentar um pouquinho. Número 1. Quem que tá no número 1? É pesado, é uma dor leve? É uma dor leve. Por isso os medicamentos são mais simples, são mais fracos. Tem aqui AINES. Quem são os AINES? Um paracetamol. Professor, o que é esse adjuvante? Adjuvante, o médico pode usar, por exemplo, algum medicamento antidepressivo, se ele achar que é necessário. Ele pode usar um medicamento, um anti-inflamatório potente, né? Como a prednisona, o médico vai decidir. Bora pro 2? Ó o 2, ó. Opioides fracos, codeína, tramal. A codeína e o tramadol são considerados opioides fracos, mas só indicado para quê? Número 2. O que é número 2? Dor moderada.
Professor, e os potentes? E os potentes? Quem são os opioides fortes? Ó, morfina, que nós já estudamos, fentanil, nós já estudamos, mas vamos relembrar hoje, metadona, oxicodona, mais os adjuvantes. O médico pode escolher manter aqui a dipirona, por exemplo. Vem para mim. Metadona, oxicodona, você já deve ter visto em filme americano, né? Tem até uma série famosa de um doutor, né? Da casa, né? O doutor lá, ele toma oxicodona. Aqui no Brasil a gente usa muito mais, por exemplo, metadona, fentanil, morfina, tá? Então, você vai ver isso o resto da vida, cara. Vai ver isso o resto da vida, não tem jeito. Bora pro próximo slide. Olha o que tem no próximo slide. Anestesia local. Vamos continuar aí, ó. Agora tem um bloqueio anestésico local. Geralmente pode ser usado aí, ó, a lidocaína, a bupivacaína. Decorebinha, 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 ó, decorebinha. Caína, terminou com caína, é os anestésicos locais, cara, é os anestésicos locais. Então veja, quando o médico fala, vou fazer um bloqueio local, a gente já deixa separado a lidocaína, a bupivacaína, e aí o médico vai escolher qual que é a melhor para o paciente. Mas a decorebinha, ó, caína, né? Terminou com caína. Aliás, tem uma substância que era usada antigamente como anestésico, que era a cocaína, né? Mas viu-se que o potencial de outros efeitos colaterais são muito grandes, né? Até da dependência, então, é óbvio que você sabe que hoje é ilegal e não se usa isso, tá? Mas ó, a caína, ok? Mas professor, bloqueio local do quê? Dos nervos, dos nervos. Veja, a gente estudou muito, por isso que você tá agora num outro nível, cara, num outro patamar. Por que a gente cobra anatomia, por exemplo, os ossos? Porque eles ajudam no nome dos nervos. Você está muito acostumado com ossos, com artérias, com veias, mas nós temos que lembrar que por todo o nosso corpo tem uma rede de nervos. Nervos é por onde é comunicado o impulso nervoso para que haja, por exemplo, movimento, sensibilidade, tato, calor, afeto, abraço, né? Quando você abraça você sente. É isso, é através dos nervos, que são esses fios que estão no seu corpo. Vamos ver os nervos aí para você lembrar? Dá uma olhadinha, um print aí, ó. Ó os nervos do corpo. Claro, a gente não tem todos, né? Coloquei alguns aqui, ó, pra gente ver. Por exemplo, no crânio tem os nervos crânicos, ou seja, que tá aí na sua cabecinha. Olha que interessante, ó. Não tem aí, ó, a artéria radial, né? Não tem também ali, ó, eu tenho um nervo radial, ó. Ou quem nunca teve uma dor lombar, ó, nervos lombares, né? Olha esse nervo grande que vem aqui, ó, na perna, que passa no meio do glúteo, como é que ele chama? Asiático? Não! É o nervo ciático, né? Então veja, vamos dar um exemplo aqui da mão, ó. Vem pra mim aqui, ó. Vamos dizer que o médico precisa fazer alguma cirurgia na mão, dar um ponto, por exemplo. Ele sabe que na mão, no antebraço para a mão, passam nervos, passam nervos. Se ele coloca lidocaína, gente, o nome comercial da lidocaína é xilocaína. Você já ouviu falar de xilocaína, só que é marca. A gente aprende pelo nome da substância. A substância chama lidocaína. Ele aplica a lidocaína onde? Na região do nervo. E aquele nervo, ele perde a sensibilidade da dor. Isso é bloqueio. Bloqueia o nervo e a pessoa perde a sensibilidade da dor pelo efeito do medicamento. Simples assim. Vamos ver uma imagem? Olha na tela aí, ó. Olha ele fazendo o que justamente eu te falei, ó. O que ele tá fazendo aqui, ó? Bloqueando o nervo. O que ele tá usando aqui, ó? Na seringa? Lidocaína. E aí ele vai poder suturar a mão, né? Costurar, né? Que é o termo correto, é suturar. Suturar. Bora lá! Anestesia geral ou sedação. Ó a pessoa aqui, ó, sendo anestesiada, né? Mas como é que a gente chama muito no hospital? Sedação. Tá fazendo uma sedação. Então vamos anotar aí, ó.
Quais os medicamentos aí para sedação? São 4, cara. 4, ó. 1, sedativo leve. 2, analgésico potente. 3, bloqueador neuromuscular. 4, hipnótico. Vem pra mim. Você achou, ou eu achava quando eu não sabia, que a pessoa vai tomar anestesia geral. Por isso que a gente chama de sedação. A sedação é o quê? É um medicamento só? Não. São pelo menos 4 classes de medicamentos diferentes, cara. Às vezes a gente ouvia assim, a pessoa tomou uma anestesia geral. Como se ele tomou a anestesia geral fosse uma coisa só. E não é, são 4 classes de medicamentos. Aí tem várias marcas. Vamos aprender um pouquinho deles? Vamos anotar, ó? Vamos lá. Desses 4, ó, o que você vai anotar, ó. Sedativo leve, já vou te explicar. Exemplo, pode ser o Rivotril, óxido nitroso, que é um gás, já vou te relembrar aí. 2, analgésico potente, por exemplo, um fentanil. 3, bloqueador neuromuscular, por exemplo, atracúrio ou pancurônio. E um hipnótico, por exemplo, midazolam, ou, né, aqui é ou propofol, sendo que o propofol, ele tem curta duração. Vem pra mim aqui que eu vou te explicar. O que acontece? Vamos lá. É um medicamento só? Não. Professor, eu vou ajudar a fazer todos esses medicamentos? Vai. Mas professor, e se eu não for trabalhar num centro cirúrgico? Isso é feito em unidade de tratamento intensivo, que é a UTI. Isso pode ser feito numa clínica médica, se o médico achar necessário. Você vai ver esses medicamentos. Vamos lá. Número 1. Para começar o processo de sedação, o médico pode vir com um sedativo leve. Por exemplo, o Rivotril. O Rivotril, ele é um medicamento que ele tem um efeito ansiolítico. Ele é contra a ansiedade. Professor, por quê? Para o paciente ficar mais tranquilo, para o paciente diminuir o estresse. Isso vai diminuindo aí também esse estresse pré-dor, que ele pode ficar incomodado. Outro que pode ser feito, quem já fez cirurgia talvez saiba, tá? Que coloca uma mascarazinha em você, ó. É o arzinho, né? O pessoal até brinca, ó. Respira esse arzinho. Quem é esse arzinho? O ventinho. Esse ventinho que vem gasoso chama óxido nitroso, que você já anotou, o N2O. Ele também é conhecido como gás hilariante. Que a pessoa tem vídeos na internet aí, ó. Procura aí na internet pra você ver que não dá tempo, senão o vídeo fica muito grande e meu celular não cabe. Que a pessoa, os doidos aí, né? Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Que cheira o óxido nitroso e começa a dar risada, né? O gás hilariante. O que acontece? Ele deixa, um sedativo leve, a pessoa fica mais sedada. Tem pessoas que até dormem, capota, só com esse arzinho do óxido nitroso a pessoa já capota, só que ele é leve. A ação dele é curta, então não é só ele que vai fazer a sedação, tá? Então, sedativo leve, sedação leve. Aí o médico tem que pensar assim, se eu for fazer uma cirurgia, o paciente pode sentir dor. Para o paciente não sentir dor, é feito um analgésico potente. Tem vários, né, gente? Só estou te dando exemplo para ficar mais fácil. Um é o fentanil. A gente usa muito fentanil na UTI. É um medicamento que, além de dar sonolência, ele tira a dor do paciente. Porque pensa, ninguém merece. Tá dormindo e está com dor. Professor, é possível? Claro que é possível. Às vezes a pessoa está dormindo e sente dor. Para que isso não aconteça, precisa de um analgésico, potente. Outro, um bloqueador neuromuscular, geralmente usado em cirurgia. O que é isso? Os índios descobriram isso. Você sabia que foi os índios que descobriram, cara? Eles pegavam aí as flechas e pegava lá do sapo uma substância que eles colocavam na ponta da flecha, mirava lá nos bichinhos para caçar, e aí quando atirava a flecha, bloqueava a musculatura do bichinho, ele não conseguia correr, e aí eles conseguiam capturar.
Ó, o nome já diz tudo, ó. Bloqueador, bloqueia, neuro, alguma coisa nervoso e muscular. Ele bloqueia o impulso nervoso por músculo. Ô professor, nossa, gente, esse medicamento é estritamente acompanhado pelo médico. Por quê? Meu, ele bloqueia os músculos. E daí, professor? O que ele bloqueia os músculos? Gente, para nós respirarmos, nós precisamos de pelo menos 2 grupos de músculo aí, ó. O diafragma e os intercostais. Você está querendo dizer, professor, se uma pessoa tomar só o bloqueador neuromuscular, os músculos dela param? É isso mesmo. Mas professor, por que o músculo para? Tu já teve pesadelo, certo? Tu já teve pesadelo. Às vezes no pesadelo tu já deu um soco em alguém. Tem gente que até tem sonambulismo. Gente, imagina numa cirurgia. Se o paciente está lá dormindo, de repente ele sente uma dor e ele mexe na cirurgia. Ele está dormindo, ele está inconsciente. Professor, é possível? Ué, você nunca se mexeu dormindo? Então veja, para que o paciente não se mova durante a cirurgia, é feito esse bloqueador neuromuscular. Parece filme de terror, gente. Se a pessoa tomasse o bloqueador neuromuscular, já passou em filme isso. Que a pessoa toma, ela não consegue mexer nada de músculo. Mas professor, ela tá viva? Ainda tá, mas já já ela não consegue respirar, né? Precisa ser entubada, precisa de oxigênio. Então, gente, ó, começou lá com sedativo leve. Depois dá aí pra pessoa aí, ó, um analgésico, ela não vai sentir dor. Faz o bloqueador neuromuscular. Para isso ela tem que estar entubada, precisa estar entubada, porque como é que vai respirar? Precisa de músculo, e o músculo está parado, bloqueado. E por fim, um hipnótico. Hipnótico eu já te ensinei, de hipnose, né? Hipnose não é pôr a pessoa para dormir? É o hipnótico. O que a gente usa muito para dar sono nos pacientes é o midazolam. Anote aí, tem o propofol também. Propofol é aquele que o Michael Jackson foi comprovado lá pela ciência que o Michael Jackson usava, né? O propofol. Gente, a gente usa esses medicamentos na UTI, no centro cirúrgico, dentro do hospital sob supervisão médica, né? Ninguém pode tomar isso em casa porque morre mesmo. O midazolam, então, ele coloca o paciente num coma induzido. O que é o coma induzido? É um coma induzido por medicamentos, tá? Essa foi nossa aula de anestesiologia. Espero que você tenha gostado. Amanhã tem mais. Beijo e tchau!